Salve, salve rapaziada. Hoje eu vim aqui para trazer um tema. Então, para o nosso primeiro vídeo dessa série de treinos, a gente vai fazer sobre como montar o treino perfeito. E rotina, treino, periodização e alguns outros tópicos, como a execução prevalece a essência. O que seria isso? Com uma execução bem orientada, você acaba tendo como foco um tempo de execução maior e um recrutamento da fibra mais bem trabalhado, que é o ponto que o teu músculo realmente sente. O que eu quero dizer com isso? Acima de cargas e execuções com números valores mais altos, por exemplo, uma repetição, você cria uma zona, trabalha entre 8 a 12, onde você consegue ter um controle mais prático e dinâmico da carga que você está trabalhando, está fazendo uma periodização de ganho de força, e isso provavelmente lhe consideraria ter que reduzir o número de repetições, mantendo como a prática no movimento. Segunda coisa mais importante para um bom montagem de treino, tendo em foco ganho de massa. Você terá que encaixar pelo menos 2 estímulos em cada músculo no seu treino. Pelo menos 2 exercícios com base para cada músculo. Sendo ele qual em mente, por exemplo, trapézio. Você vai fazer pelo menos um estímulo principal e um estímulo secundário. Você pode utilizar ele como secundário em algum exercício de costas e um exercício dedicado. Você precisa fazer isso para bíceps, para tríceps ou qualquer outro músculo que você queira realmente desenvolver. Recrutando melhor as fibras, trabalhando tipo de fibra muscular com mais força ou com mais resistência, mantendo a sua contração e o ganho de força em uma escala onde você não regride em nenhum aspecto e sempre progredindo a carga, tendo em vista manter o movimento bem executado. Quando você realizar uma zona de 12 repetições, significa que você provavelmente precisa aumentar essa carga e retornar às 8, mantendo o movimento bem alinhado. Mas antes eu gostaria de pedir que deixasse teu like aí e se inscrevesse, porque isso é muito importante, principalmente agora que a gente está nos primeiros vídeos. Então, se puder ajudar, muito obrigado. Nosso terceiro tópico, que eu caracterizo como mais importante, seria a periodização, bem trabalhada, porque para montar uma rotina de treinos adequada, com pelo menos 2 estímulos para cada músculo, a gente precisa ter um foco muito grande que precisamos dar descanso adequado, tanto articular quanto muscular, durante cada um exercício. A gente pode ter em mente, por exemplo, nossa articulação do ombro, que vai sempre ser utilizada como secundária em todos os treinos superiores. Então, por exemplo, como a gente consegue montar um treino encaixando isso numa agenda onde o ombro sempre está trabalhado? A gente deveria verificar os estímulos a ele. Por exemplo, em vez de dar 2 exercícios dedicados, dá apenas um, já que ele está sempre sendo utilizado como secundário. A gente pode definir a divisão muscular por grupo ou por músculo isolado. Tem divisão de treino ABC ou AB, ABC, AB, ABCDE, onde você treinaria, por exemplo, peito num dia, costas no outro, braço no outro, ombro em outro e pernas em outro dia, tendo um dia dedicado para cada músculo, para cada grupo muscular. A gente pode treinar com músculos opositores, por exemplo, peito e bíceps num dia e costas e tríceps no outro. Poderia treinar bíceps e costas, que seria o mais tradicional, peito e tríceps e perna, que seria o famoso ABC. E a maioria desses, por exemplo, o ABC-ABC, onde você repete esse ciclo, você acaba dando literalmente 2 estímulos para cada músculo e faz uma divisão, tanto muscular quanto articular, onde
você coloca 2 estímulos em cada músculo e 2 dias de descanso consecutivo até realizar essa tarefa novamente, que é como eu atuo, é a minha divisão muscular favorita. Qual seria o melhor para você? Bom verificar, geralmente antes de montar seu treino, o músculo que você tem em foco e coloca ele nas primeiras séries. Trabalha com cargas mais altas, após um aquecimento, claro, para conseguir realmente subir as cargas, né? Você dividiria como? Bíceps e costas trabalham juntos porque são músculos que atuam puxando. Então, você utilizaria os mesmos músculos como atuantes em secundário. Por exemplo, no momento que você está trabalhando uma remada baixa, para costas tem uma ativação de bíceps. Então, você colocaria tudo no mesmo dia e aí estaria treinado. No dia seguinte, você já treinaria outros músculos que estavam descansando nesse período. Diferente de quando você divide, por exemplo, músculos opositores, que eles estariam atuando como secundário e no dia seguinte seriam usados como primário. E os músculos inverteriam, né? Por exemplo, o bíceps que estava atuando como secundário num treino de costas, hoje estaria atuando como primário numa rosca bíceps, já no dia de bíceps. 2 estímulos por músculo, então você pode colocar 2 exercícios para cada músculo, controlar uma divisão adequada de quantidade de séries, do qual você conseguiria estar atingindo boas cargas e o mais próximo possível da falha. Por quê? O mais próximo que você chega na falha é quando você chegou a atingir o máximo possível de fibras e assim conseguiu estar recrutando elas, exaurindo elas e realmente dando o estímulo adequado. Se você não conseguiu chegar próximo disso, provavelmente seu treino não foi muito bom. Como você pode imaginar isso melhor? Imagina como um tecido que, se você estica ele e passar uma navalha na mesma direção do sentido da fibra, ele provavelmente não vai se romper. Isso seria o estímulo. O que o teu corpo faz durante o descanso, por isso que para o nosso próximo tópico será justamente esse, o descanso. O teu corpo se recupera, ou seja, ele costura de novo onde foi rompido e tenta colar retalhos, pedaços de fibra, para cobrir e tornar aquele pedaço mais forte. O que é muito importante para o descanso, tanto articular quanto muscular, sempre 2 dias separado, no mínimo. Por exemplo, você fez a divisão de um treino por músculo, você pode colocar a perna na quarta-feira, por exemplo. Porque o ombro não vai descansar durante seus dias de treino superior. Com isso, você vai ter utilização de fibras do ombro se exaurindo, sem ter como tá tendo o estímulo hipertrófico, ou seja, ela não vai ter ganho, além do fato de que, muito provavelmente, isso vai lhe acarretar uma lesão articular. Como o descanso é muito importante para a recuperação articular e muscular, uma coisa que é muito importante é, no dia de descanso, ter uma alimentação adequada. Eu também diria que, principalmente para naturais, como a sua recuperação não é tão rápida como alguém que está sob o efeito das paradinhas, além dos 2 dias de descanso, você pode ter até 3 dias de descanso na semana. Treinando 3, 4 vezes, 5 vezes, melhor do que você estar treinando 6 vezes e acabar não dando o descanso adequado para seus músculos e articulações estarem se recuperando e voltarem melhor, ou seja, se condicionarem mais. Como a gente poderia definir, para terminar melhor, eu gostaria de me atentar sempre à progressão de carga. Eu coloquei ela por último,
porque eu queria destacar no começo a execução do movimento e a zona de repetição, porque como último tópico, a progressão de carga ela vai estar sempre alinhada para quem está mantendo uma execução, quem está trabalhando na zona de execução, uma hora essa carga vai se tornar insuficiente para cometer o mesmo estímulo para o músculo. Então, se você está tendo consciência da contração da fibra, está controlando o movimento, utilizando-se de técnicas para trabalhar melhor esse músculo específico, chegou o momento em que progressão de carga precisa ser trabalhada com uma consistência onde você consegue manter essa execução na zona de repetições, trabalhando com cargas maiores periodicamente, por exemplo, subindo a carga com pouca flexibilidade, ou seja, pouco de carga constante ao longo dos meses, para assim obter ganhos maiores, resultados melhores, né? Por entregar estímulos melhores para o músculo. Como isso seria trabalhado? Bom, sobre dieta, eu gostaria de acrescentar uma dieta para ganho de força, um treino em que você está fazendo uma progressão de carga, você precisa estar fazendo um superávit calórico, ou seja, se alimentando com os macros bonitinho e no total ingerindo um pouco mais de calorias do que você gasta no dia, para realmente estar executando tanto sua força de forma melhor, sua recuperação e seus ganhos se manterem. E por último, sentir a fibra durante a execução do movimento, principalmente quando se está procurando subir carga, não permitir roubo articular e motor para que crie facilitações para levantar aquela nova carga, que se isole o máximo possível ela para aquele músculo que está sendo realizado o exercício. Se é um treino de bíceps, não tem por que balançar o tronco para criar facilitação para levantar o peso, já que se tu não está conseguindo levantar ele com o músculo utilizado no exercício, provavelmente quem está falhando é você ao escolher a carga e não durante a execução do exercício. Os valores de carga e repetição são muito bem trabalhados para te conseguir subir e, por exemplo, começando de 8 repetições, conseguir manter aquele movimento, porém com a nova carga cria incapacidade, ou seja, a falha de atingir as 12 repetições. Por isso que ela é tão interessante para a gente estar trabalhando nosso ganho de força, mantendo todo o conforto articular, todo o trabalho muscular necessário, tempo sobre tensão, para que a gente continue atingindo os objetivos que a gente está buscando com a nossa rotina novamente trabalhada. Qual seria o passo ideal para te finalizar um bom treino? Bom, um bom treino tem que te dar uma exaustão. Pump, você provavelmente vai sentir, que é justamente o seu músculo irrigado de sangue. Você trabalhar com altas cargas, às vezes você nem tem séries o bastante para atingir o recrutamento de fibras que vai lhe proporcionar o efeito hipertrófico, o estímulo, onde você microlesiona as fibras, é justamente no momento em que você mais desgastou elas, ou seja, é durante o longo das séries. Você não tem como fazer uma série com uma carga muito alta que provavelmente vai lhe tirar. Ou, por exemplo, ao você utilizar uma carga muito alta, você utilizar de estratégias, por exemplo, outras uma ou duas séries com cargas mais baixas para poder estar assim realizando o estímulo completo, atingindo a falha.
Dores. Bom, você se acostuma? É normal? É incomum? Desconforto articular? Geralmente é um sintoma de que você precisa melhorar mais a sua execução, ordem do movimento, verificar a precisão dos movimentos, pois a biomecânica do corpo é algo que ela vai seguir sempre. Eu acho que deu para especificar bem, bastante coisa. Então, por hoje é só. A gente fica por aqui. Valeu, falou.